vocês, a partir de agora, Papo Cabeça, uma conversa descontraída para nos ajudar a organizar a nossa mente e as nossas emoções. Apresentação, doutora Patrícia Gide. O principal é o funcionamento, né? O quanto que isso está durando, então, quanto que essa tristeza é proporcional ao evento que desencadeou, né? Quanto tempo ela vem se prolongando, então às vezes não é uma tristeza tão profunda, mas ela vem atrapalhando a vida, vem meio crônica, né? Já vem por um período mais longo. E o quanto que isso está interferindo na vida, então em algumas situações, mesmo não tendo muito tempo, a depender da intensidade, a gente tem que intervir pelo risco à própria vida, à vida de outras pessoas, então a gente precisa tomar uma providência. E aí a gente tem algumas depressões que a gente tem uma genética muito favorável, onde a gente vê que tem um componente familiar, digamos assim, um componente orgânico, né? E aquilo é basicamente um desequilíbrio químico. E a gente vê que tem, eu costumo comparar um copo d'água, né? Vem copos de água que vão se enchendo ao longo do tempo, com eventos da vida. E um determinado evento vem e é a gota nesse copo d'água que transborda. E a gente tem algumas diferenças e as características dessa depressão, né, desse tipo de depressão, são completamente diferentes. A insônia vai ser mais tardia, a outra insônia vai ser inicial, então por isso é importante o profissional diferenciar isso, né? A gente ter um acompanhamento e desmistificando que o psiquiatra é médico de doido e realmente buscar quando tiver um sofrimento. Aí a gente tem alguns períodos da vida que são mais vulneráveis. No homem, principalmente a aposentadoria. Então, a gente sabe que existe uma frequência maior de depressão pós-aposentadoria no sexo masculino. Mulher, menopausa é um fator de risco. Parto, né, gestação é outro fator de risco. E a adolescência é sempre um período também de muita mudança hormonal que merece uma vigilância. Mas muitas vezes, tratar só com um antidepressivo não vai resolver se essa mulher não organizar essa parte hormonal. Então a gente tem alguns quadros depressivos mais resistentes e que a gente precisa sim da ajuda do ginecologista ou do endocrinologista para organizar essa parte hormonal. E a gente tem muita doença clínica que cursa com depressão. Então, o hipotireoidismo é uma das causas de depressão, e aí por isso é importante a avaliação psiquiátrica, conter também uma avaliação clínica importante, né, com anamnese, que a gente pergunta ao paciente, e alguns exames laboratoriais para ver se não tem algo que esteja atrapalhando. A gente aprende de como lidar com as dificuldades do dia a dia. Isso é aprendido, né? A gente não só tem uma genética que favorece, mas a gente aprende em casa, com a mãe, com o pai, com algum familiar que esteja mais presente, a como lidar com as dificuldades. Algumas pessoas já, desde pequena, aprenderam a ser mais pessimista. Então, diante de um evento, a saída sempre é catastrófica, né? E isso, já, quando eu pergunto assim, sua mãe como reage a essa situação, sua avó, já é um padrão familiar de resposta. Então, existe sim essa questão relacionada ao comportamento, ao que a gente pode fazer. Na verdade, a gente tem que lidar com o vazio e com o silêncio. Vai sempre existir, né? O que a gente vê cada vez mais é que as pessoas estão tentando calar esse silêncio. Então, cada vez mais a gente está preenchendo a vida. Não existe mais criança que para ficar usando a criatividade, porque sempre tem um eletrônico na mão, tem que estar fazendo alguma coisa, né? E o adulto também, não tem mais um momento, até o momento de relaxar em frente à televisão, muitas vezes é com o celular na mão. Então, a gente precisa aprender a estar só, a gostar da própria companhia, né? Não ter medo de estar sozinho, para conviver com outra pessoa de maneira saudável, inclusive. O contato com a natureza é importante, inclusive desde a infância, e a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, recomenda 1 hora, por exemplo, de contato com a natureza para criança. Então, a gente faz parte de uma construção de uma mente saudável, esse contato com a natureza. E se a gente olhar as grandes cidades, cada vez mais esses espaços são reduzidos, né, e substituídos. E fora o ritmo de vida que a gente leva cada vez mais competitivo. Então, isso impede de você ter um momento de conexão com a natureza, de conexão, que não deixa de ser a conexão consigo mesmo, né, fazendo parte dessa natureza e desse universo. Ter isso de uma maneira regular resolve muito mais do que fazer uma viagem para fugir de alguma situação. Então, regularmente, ter esse contato. Eu brinco com os pacientes, tem jardim em casa, bota a cadeira um pouquinho no jardim, tira o chinelo, bota o pé no chão, sente um pouquinho a terra, vai mexer com uma planta, vai mexer com um bicho. Então, assim, isso ajuda nessa conexão
né, da gente com o mundo, com a natureza. A gente tem pessoas que convivem com outras, que são extremamente observadoras e que notam que, olha, está diferente, está mais calado, está mais isolado. Então isso a gente observa muito. Mas a gente também tem o contrário, aquela pessoa que está buscando ajuda e vem alguém para falar que não, você não precisa, você tem tudo, né? Só falta fé em Deus, e não é bem assim, né? A gente sabe que existe a doença, até porque se não fosse doença, não melhorava com remédio. Eu costumo dizer, o que não é doença, a gente não vai tratar com remédio, não vai resolver. Infelizmente, a gente não tem um comprimido para tudo. Seria até muito bom, né, que a gente tivesse para algumas coisas, mas não vai ter. A doença mesmo, uma doença depressiva, um transtorno do humor, precisa ser tratado medicamentosamente. Vai usar remédio a vida inteira? Não. Vai usar por o período que o médico julgar necessário. Alguns casos a gente usa por alguns meses, alguns casos por alguns anos, e alguns casos a gente vai manter pela vida inteira. Então, assim, isso depende muito do grau de doença. Agora, o que me preocupa muito é muitas vezes assim, a demora de buscar ajuda, porque aí eu vou ter um tempo muito maior, não só de uso de medicação, como do tempo que essa pessoa vai perceber o que é um funcionamento normal, porque já funciona doente há tanto tempo, né, que não sabe o que é funcionar normal, o que é ser feliz, sem ser aquela pessoa que já vinha com um humor cronicamente depressivo. E a gente tem alguns livros até já há muito tempo, né, falando sobre isso, que o corpo dói, né, quando a alma sofre, quando a depressão vem. A gente tem algumas doenças que podem cursar com dores, né, a fibromialgia é um exemplo dela, né, que a gente tem muita dor física, e a gente tem úlcera gástrica, que é excesso de estresse a gente jogando para dentro, né? Claro que tem algumas bactérias, algumas outras coisas que podem ter influência. Pressão alta, a gente tem elevação de níveis de colesterol, de glicemia, tudo isso em função do estresse, né? Então, e o humor cronicamente depressivo, ou humor depressivo, mesmo que seja agudamente, entra aí como um fator de estresse.